Oi, tudo bem contigo? Mais um vídeo aqui onde eu e a pastora estamos comentando e aprendendo e estudando junto com você sobre as 5 linguagens do perdão. Hoje é o capítulo 7 que nós vamos estudar nesse vídeo, mas antes de aprofundar e fazer os comentários do capítulo 7, eu quero só relembrar aquilo que nós vimos no capítulo 6, que foi a última linguagem do perdão, que foi o pedido de perdão. E nessa linguagem que é bem simples, se você não viu o vídeo ainda, você pode ver, também tem a playlist aqui no YouTube que você pode assistir. E abrindo já os parênteses que eu tô falando disso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e tudo mais aqui no canal da Seara Porto Alegre, porque tem muito mais vindo por aí. Mas voltando, o pedido de perdão, essa linguagem, funciona da seguinte forma como vimos no vídeo anterior. A pessoa que tem essa linguagem, ela espera que a pessoa ofensora, né, ela é a ofendida, a ofensora, chegue até ela, reconheça e peça perdão de forma bem clara, falando: olha, eu quero que tu me perdoe, você me perdoa. Porque aí a pessoa ofensora está colocando na mão dela, que é a pessoa ofendida, a decisão de liberar, de dar o perdão, de restaurar o relacionamento ou não. Simples assim, ponto final, vamos para o capítulo 7. Então, capítulo 7 é como você pede perdão. Então, a gente já acabou de ver todas as linguagens do perdão, as 5, e nesse capítulo, então, ele começa a falar. Então, agora que a gente sabe todas as linguagens, como que a gente faz para descobrir qual é a nossa? Às vezes, quando a gente lê, a gente já logo de cara descobre, porque ali ele tem bastante exemplos, então tu consegue se colocar no lugar daqueles exemplos e descobrir. Mas às vezes a gente precisa, né, fazer uns passos a mais, e na verdade sempre é importante, né? Então, como que você pede perdão? O que ele está falando ali? Que descobrir a sua linguagem de perdão e a linguagem das pessoas mais próximas da sua vida é de extrema importância para ajudar a minimizar o tempo das discussões. E daí ele conta ali vários exemplos de pessoas que disseram exatamente isso, que no momento que descobriram a sua linguagem, a linguagem do cônjuge, dos amigos familiares mais próximos, começaram a perceber que, tipo, era muito mais fácil resolver as ofensas, as brigas, as desavenças que acontecem no decorrer, né, dos relacionamentos. Então, por isso que a gente está trazendo esses vídeos explicativos, não só pedindo para você ler o livro, mas também trazendo esses vídeos para a gente esclarecer o máximo possível para que você consiga se beneficiar dessa informação. E nesse capítulo, os autores falam sobre algumas situações, como a pastora falou, alguns exemplos, e eles pontuam 3 perguntas para você esclarecer e fazer a si e as pessoas para entender qual é a linguagem de perdão dessas pessoas. Tá, antes de fazer essas perguntas, ali ele fala que antes da gente saber a nossa linguagem, a gente precisa também saber a dos outros. Porque, e antes de saber as dos outros, a gente precisa ter noção de qual é a nossa linguagem. Por quê? Porque normalmente a gente não tem a mesma linguagem do nosso cônjuge. Ali ele estava falando que 75% da pesquisa que eles fizeram, 75% dos casais têm a linguagem de perdão diferente. E é por isso que as pessoas ficam discutindo e brigando tanto. Então, por isso que é importante descobrir a linguagem de perdão do outro e aprender a se comunicar com a linguagem do outro. Ah, mas eu vou ser obrigado a usar a linguagem do outro? Não, você pode usar a sua linguagem e a do outro. Na verdade, sempre o conselho que a gente está dando desde o início, e o conselho do autor no decorrer do livro, é que você use a maior quantidade de linguagens do perdão possível, né? Então, um pedido de perdão coerente é aquele que tu consegue encaixar todas as linguagens. Mas se você já sabe qual é do seu cônjuge, do seu amigo, da pessoa que você precisa pedir perdão, vai direto ao ponto, né? Então você vai precisar aprender uma segunda linguagem, vai ter que ter noção da sua, para que você possa dizer para o outro, dizer para o seu amigo, dizer para o seu cônjuge, principalmente para as pessoas mais próximas da tua vida, mas é importante que você saiba dos outros e aprenda a falar a linguagem do outro, porque vai ser muito mais rápido, tanto o desentendimento
quanto a reconciliação. A reconciliação vai ser bem mais rápido no momento em que você se comunicar com a linguagem que o outro vai precisar ouvir, sem o outro precisar interpretar, né? Ou você vê, não deu certo e tem que fazer um segundo pedido, ou tem que ter uma conversa sobre o assunto. Aquelas DRs intermináveis. Exatamente. Então, quando tu sabe a linguagem do outro, tu fala assim, não, eu vou usar essa linguagem, vou aprender essa linguagem. Então, a importância de usar as duas linguagens, saber a sua, saber a do outro e desenvolver a da outra pessoa. Então, como o pastor disse ali, ele dá 3 perguntas para você se fazer, em primeiro lugar, né? Porque aqui, esse ponto aqui, esse capítulo, ele tá ensinando a você se descobrir. Claro, no final ali do livro, ele dá um questionário e depois no final da leitura, né, de todo o livro, você faz esse questionário para você saber. A gente já fez as nossas, né? Então, é muito importante que você faça, porque daí você vai conseguir tirar a letra. Não, é essa aqui mesmo, né? Porque, claro, vai surgir dúvidas e tudo. Então, esses próximos capítulos do livro, ele justamente é para sanar a maior parte das dúvidas. Até eu e o pastor, a gente estava falando, né, que a gente está pensando em fazer uma live no final, depois que a gente terminar, né, essa sequência, depois que a gente terminar o livro com vocês, a gente quer fazer uma live para a gente poder responder para vocês as principais perguntas. Então, acho que depois que a gente terminar o último capítulo, a gente dá uns 3, 4 dias até todo mundo conseguir se atualizar e aí a gente faz. Porque acho que vai ser bem interessante a gente conseguir sanar as dúvidas uns dos outros, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então vai ser bem legal, assim. Então, o foco desse capítulo é sobre si, também sobre o outro, mas principalmente sobre si. Então, As perguntas. A primeira pergunta é: o que eu espero que a pessoa faça ou diga quando a pessoa vai me pedir perdão? Então, analisar as últimas situações da tua vida, principalmente ali ele fala de uma situação que ainda não foi resolvida. Que você ainda tá com uma mágoa, ainda tá com uma chateação. Então, pensar nessa situação que você tá chateado e trazer. Isso funcionou muito comigo com o pastor e tenho certeza que contigo vai funcionar também, de trazer na memória o que eu gostaria que essa pessoa que me ofendeu dissesse para mim quando ela viesse me pedir perdão, ou se ela viesse me pedir perdão. Então, trazer uma memória de alguma situação, principalmente uma memória de uma situação que ainda está acontecendo. Se você não tem nenhuma situação que aconteceu, que não foi resolvida ainda, pensar no último atrito que você teve. Como que eu gostaria que essa pessoa me pedisse perdão? E essa autoavaliação já vai ajudar, a resposta dessa pergunta já vai ajudar bastante. É isso aí. É isso? Perfeito. Tá. A segunda pergunta. Aqui tá falando que se a resposta da primeira pergunta, né, o que eu espero que essa pessoa faça ou diga, tiver mais de uma linguagem de perdão, porque, né, normalmente às vezes tem, se faça a pergunta, qual dessas seria a mais importante? Tipo assim, o pastor lá me ofendeu, eu gostaria que ele me pedisse perdão, dissesse que sente muito, dissesse que ele reconhece as palavras que ele falou e voltasse atrás naquelas palavras, vamos supor. Então aqui tem 3 linguagens. Tá, mas qual dessas seria a mais importante, se eu pudesse escolher uma só? Entendeu? E aí você vai conseguir já ter mais ou menos uma média daquilo que seria a mais importante para você. Em segundo lugar, o que mais me magoa nessa situação? De novo, pegar um exemplo, né, ou esse mesmo exemplo e pensar, o que de tudo isso que aconteceu, que essa pessoa me fez, o que mais me magoa? Ou vamos supor que essa pessoa já tenha te pedido perdão, só que esse pedido de perdão não foi, tipo assim, eu não consegui liberar perdão. Mesmo que essa pessoa me pediu perdão, eu não consegui liberar perdão pra ela. Eu tenho certeza que você tem alguém na sua vida que te pediu perdão de alguma forma que você olha, não vi sinceridade naquela pessoa. Então, o que mais te magoou naquele pedido de perdão ou naquela situação que ainda não deu pra resolver, mesmo já tendo conversado? É um ponto interessante, porque se a pessoa já te pediu perdão e tu não conseguiu liberar perdão, então tu já vai conseguir descartar. Como que a pessoa falou? A pessoa falou isso, falou aquilo, mas a pessoa não disse tal coisa. Então, é por isso que eu não vi sinceridade, não vi arrependimento. A terceira pergunta é: qual a linguagem mais importante na hora de pedir desculpas? Então ele fala assim, que normalmente a linguagem que você usa quando você vai pedir desculpa para os outros é a sua
linguagem. Isso a gente já tinha falado nos vídeos anteriores, né? Então, começar a analisar das situações que você pediu desculpa para um colega de trabalho, para uma pessoa, para um amigo, para um cônjuge. Como é que você pediu perdão para essa pessoa? Eu tenho muito claro na minha memória uma situação que aconteceu comigo no último mês, assim, não com o pastor, mas com uma pessoa terceira, e foi muito pontual, assim, quando eu entrei dentro do carro, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso falar isso, isso, aquilo. E tipo assim, cheguei lá e falei só aquilo e resolveu, sabe? Então, realmente, eu logo identifiquei, não, a primeira coisa que eu penso quando eu sei que eu preciso pedir desculpa é tal coisa. Então, é muito interessante, assim, você trazer isso na sua memória. Então, é um momento de autoanálise, não de você analisar o outro, mas você se analisar nas situações que você precisou pedir desculpa e nas situações que foram pedidos desculpa pra você e não deram certo. Então, por que não deu certo? Então, isso anota, pensa, eu tenho certeza que isso vai ajudar a facilitar o entendimento, né? E aí, ele dá dicas de como a gente pode descobrir as linguagens dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que a gente tem um relacionamento. Eu achei muito interessante o que ele fala nessa parte do capítulo, porque ele fala que é para mapear as pessoas mais próximas de nós, para nós termos já gravado e termos a consciência qual é a linguagem de perdão de cada um. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil quando você cometer um erro e você errar e você vai lá pedir perdão para a pessoa, vai ser muito mais simples o processo se você já souber qual é a linguagem. Então, esses questionários também que você faz para você, você pode fazer para os outros e com os outros. Essas 3 perguntas, né? Exatamente. Então, essas 3 perguntas que a gente acabou de ler, de falar sobre elas, você pode fazer para os outros. Então, tipo assim, pro cônjuge, incentiva em primeiro lugar a pessoa a ler o livro. Exato. Né? Então, tipo assim, se for o cônjuge é mais fácil. Agora, se é uma pessoa que já não é tão assim, que tu não tem tanta liberdade de dizer assim, lê o livro, você pode fazer essas 3 perguntas. E aí a pessoa vai poder te responder e tu já vai ter uma média. Tá, a pessoa é mais ou menos essa. Ou se não, dá o questionário pra pessoa fazer. Exato, o questionário que está no final do livro. Fala, tu é meu amigo e como eu te amo muito, faz esse questionário aí pra mim saber. Pensa mesmo. É pra eu saber como tu funciona. Porque é pra ajudar os relacionamentos, né? Então vamos supor, tu não tem, né, liberdade de pegar e dizer pra pessoa ler o livro, mas se você tem liberdade de pedir pra pessoa fazer o questionário. Ou responder essas 3 perguntas só. O meu cônjuge não gosta de ler o livro, mas ele tá disposto a fazer o questionário. Então, faz o questionário, faz as perguntas ali. E daí você já vai ter uma base. Mas para fazer as perguntas, a pessoa tem que ter entendido bem como funcionam as linguagens. Porque senão vai fazer a avaliação errada ainda da situação. E aí quando for pedir perdão lá na frente com a linguagem errada, vai dar mais confusão do que acerto. Ali no livro ele dá dicas de como você pode abordar essa pessoa. Exato, né? Não é só pegar lá e sair fazendo. Se uma pessoa é íntima, se não é íntima, como é que fazer a pergunta, né? O importante é que você tenha uma base, né? Ou você pode trazer exemplos também, né? Na última vez que a pessoa me pediu perdão, como que ela falou, sabe? Como que ela agiu. Isso tudo vai ajudar bastante, né? Eu vou ser bem sincera, assim, quando eu li o livro, eu não consegui identificar do pastor. Apesar de a gente estar no relacionamento há 15 anos, eu não consegui identificar a linguagem dele. Então é bem pontual, né? Bem pontual, assim, tu vê que, tipo, o autoconhecimento, tem pessoas que nem têm o autoconhecimento, né? Que precisam ainda fazer o teste para descobrir. Mas é muito importante que o outro, né? Tu faz essa pergunta pro outro e às vezes a outra pessoa que vai ter que te dizer a letra, que tu não vai conseguir descobrir sozinho, né? E é isso. Autoconhecimento, fazer uma análise profunda e sincera, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma avaliação sincera e entender que todas as linguagens são válidas. Claro, que nem eu falei, não é chegar com presente ou chegar falando, tentando compensar com ações sem ter um diálogo, gente. O diálogo é a primeira coisa. Mas como tu vai conduzir esse diálogo vai fazer toda a diferença. E é isso que a gente se importa e é por isso que a gente tá passando tudo isso, porque a gente quer ver a qualidade dos relacionamentos, né, e ajudar de todas as formas que a gente puder. Isso é, como a pastora falou, a forma
eu creio, melhor de nós ajudarmos vocês em algo que está ligado ao espiritual, mas vai além do espiritual. É algo que você precisa fazer e, querendo ou não, influencia no espiritual, porque se teus relacionamentos não estão bem, vai afetar tua questão espiritual também. Se a alma não tá bem, exatamente. Porque a gente é um todo. Exatamente. Então, amanhã tem mais vídeo, ou o dia que você estiver assistindo aí, se já está assistindo depois que terminou a sequência de gravações, só dá o play no próximo vídeo aí, não deixa de assistir na playlist e nos vemos lá. Deus abençoe.